Olá amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, a TV do Povo. No ar mais um programa Ponto de Vista, sempre recebendo os vereadores da Câmara Municipal de Tupã com convidados especiais. Hoje estamos recebendo o vereador Capitão Gilberto Neves. Capitão Neves, nesse programa especial, hoje recebendo dois grandes amigos nossos, eles que vão falar sobre o trabalho da Casa de Acolhimento Abrace. Nosso querido Davi Bondarchuk, presidente da Casa Abrace, e também a nossa querida Joyce Rodrigues, assistente social, para falar um pouquinho sobre o trabalho de excelência que a Casa Abrace realiza aqui na cidade de Tupã. Primeiramente, vereador Capitão Neves, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã, hoje tratando de uma entidade tão importante que é a nossa Casa Abrace. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço a você pela recepção, agradeço aos amigos aí, Davi e Joyce, por estar aqui presente. Nós estamos colocando em prática aqui o que nós falamos em campanha, que nós vimos trabalhar pela área social e pela área da saúde, como sempre trazendo uma oportunidade de mostrar ao cidadão o trabalho que é desenvolvido pelas entidades sociais da nossa comunidade. Às vezes as pessoas falam assim, mas lá vem o Capitão Neves vender alguma coisa para nós. Mas infelizmente as entidades elas não sobrevivem só daquilo que é repassado pelo governo federal, estadual, municipal. E também essa venda que a gente às vezes faz é uma forma da gente nos aproximarmos mais da comunidade e mostrarmos que nós somos uma pessoa integrante e participante que trabalhamos em prol daquilo tudo que todos nós queremos, que é trabalhar pelo bem comum. Então, nesta oportunidade, nós estamos aqui para, de novo, levar ao cidadão tupanhense o que é a Casa Abrace. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade, com a permissão do nosso amigo Davi, e convidar todos para que um dia vão lá na Casa Abrace e conheçam de perto o trabalho que é feito em prol dos jovens que são ali recebidos pela assistência social, coordenador e a equipe de trabalho. Em nome do povo de Tupã, sejam bem-vindos. Bom, nosso amigo Davi Bondarchuk, seja bem-vindo, prazer em revê-lo novamente aqui na TV Câmara, sempre trabalhando em prol da sociedade, um trabalho de excelência, como eu disse. Nós já estivemos aqui falando sobre a Casa Abrigo, né? Então é até importante a gente iniciar esse programa falando um pouquinho dessa transição, né? Essa migração, até pela filosofia de trabalho também, o que mudou da Casa Abrigo e agora Casa de Acolhimento Abrace, que, como eu disse, tem um trabalho fundamental e importante na sociedade. Seja bem-vindo à TV Câmara. Obrigado, Glaucio, mais uma vez pela sua simpatia, pela sua receptividade aí com a gente. Capitão Neves também, que tem uma longa estrada aí de trabalho nessa área social, né, Capitão? E queria agradecer desde já por tudo que o Capitão tem feito aí pelas entidades aqui em Tupã. E como ele disse, ele talvez seja se achando chato vendendo coisa, mas eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele realmente tem feito diferença nas entidades de Tupã, deixado os seus afazeres, deixado o seu dia a dia aí para se dedicar às entidades, né? Vendendo aí os jantares, os convites aí para várias festas que tem nos auxiliado. Mas é isso aí, Glaucio, você colocou bem colocado. Então teve uma mudança, é a antiga Casa Abrigo, né, que hoje é a Casa de Acolhimento Abrace. A diretoria resolveu colocar esse nome aí de Casa Abrace, é um nome bem sugestivo, bem carinhoso, como tem que ser um acolhimento. Claro. O acolhimento, a conotação do acolhimento tem que ser isso, tem que ser uma coisa carinhosa, tem que ser uma acolhida, tem que ser uma coisa que traga amor, que traga receptividade para a criança. A criança e adolescente vem de uma situação já de vulnerabilidade social, de sofrimento, de várias situações ali das mais variadas que a gente vê, e chegando ali no acolhimento, ela realmente tem que ser acolhida com um abraço, com carinho, com todo o amor que tem que ter sido. E essa transição aí, Glaucio, da Casa Abrigo para a Casa Abrace, deu-se em função de uma lei federal que aconteceu. O governo, né, Joyce, de 2009, surgiu essa lei, a Lei do Reordenamento, onde mudou-se toda a filosofia de trabalho de um acolhimento. Ou seja, nós trabalhamos de acordo com uma tipificação, normas operacionais básicas de 2012 também, um caderno, uma cartilha que nós temos que seguir para exercer todo o trabalho. É um trabalho muito técnico, muito elaborado, tudo mais composto por uma equipe técnica de coordenação, de psicóloga, de número de monitores, tudo de acordo com essa cartilha da tipificação. Então essa lei federal veio para aperfeiçoar e melhorar o trabalho.
Então a antiga Casa Abrigo foi substituída pela Casa Abrace, uma nova diretoria tomou posse e uma nova diretoria acampou esse trabalho para tocar aí para frente, equipe de voluntários, né, que acampou esse trabalho aí para efetivar esse trabalho aqui na cidade de Tupã. Mas assim, até para que a gente até passar uma clareza para o público, isso na prática, o que isso agregou, o que isso está ajudando e melhorando no atendimento? Porque essa migração, como você explicou, foi uma necessidade, né, trabalhar em cima dessas novas normas, mas na prática, o que isso, no final, no trabalho final, o que isso melhorou no atendimento, nesse acolhimento aqui na cidade? Na prática, o que nós podíamos dizer é que não tinha nenhuma normativa, uma tipificação para o trabalho. O que é tipificação? Tipificação é a maneira como tem que ser desenvolvido o trabalho. Então, antigamente não tinha essa cartilha, essa NOB-SUAS, que é o nome, né? Normas Operacionais Básicas, e hoje tem. Então, o que acontece na prática? Nós temos que ter uma equipe de profissionais, principalmente para desenvolvimento de vínculo familiar, desenvolvimento e fortalecimento de vínculo familiar. Antigamente, vamos dizer, a criança era acolhida, ficava na instituição e não tinha um trabalho efetivo para o retorno dessa criança para sua família, né? Em conjunto com uma rede. O que é a rede, Glaucio? A rede é toda a rede protetiva do município. O que envolve uma rede protetiva do município? Envolve a área da assistência social, Secretaria da Saúde, Secretaria do Trabalho, envolve o fórum, envolve promotor, envolve Conselho Tutelar, envolve o CMDCA, envolve todos os envolvidos para trabalhar em conjunto para fazer essa criança retornar para sua família. Então é muito importante isso, porque antigamente, como se trabalhava isoladamente. A gente sabe, né, capitão? Ninguém faz nada sozinho. Então foi uma sacada legal aí dos nossos legisladores, criando esse tipo de lei, para que nós tenhamos mais eficiência na utilização dos nossos recursos sociais, todo mundo trabalha em equipe, a assistência social, a Secretaria da Saúde, o Conselho Tutelar, o Judiciário, a Casa Abrace, que é a ponta da cadeia, nesse caso, porque nós somos os olhos da criança, que nós que ficamos com essa criança acolhida lá, e nós que sentimos as primeiras necessidades das crianças lá. Então é muito importante, mudou isso. E o primordial é o trabalho de reforço e desenvolvimento de vínculo familiar para que essa criança volte para o seio da sua família, entendeu, Glaucio? Perfeito. Bom, queria também saudar a nossa querida Joyce Rodrigues, assistente social. E eu queria iniciar a sua fala, Joyce, explicando para o telespectador quais são os critérios. Em que momento que, no caso, a Casa Abrace recebe essas crianças, quais são os critérios, qual que é o procedimento para que ela possa ser acolhida pela instituição? Seja bem-vinda à TV Câmara. Obrigada, bom dia a todos. É muito bom estar falando sobre o trabalho da Casa Abrace, que muitos telespectadores não conhecem. E essa pergunta é bem pertinente, porque as crianças e adolescentes que chegam à Casa Abrace, eles chegam através de determinação judicial, como o Davi falou, já são crianças e familiares que são acompanhadas pela rede de atendimento e esgotando todas as formas de a criança ou adolescente permanecer na família, aplica-se a medida de acolhimento. Muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive, é imposta pelo Poder Judiciário ou, em casos excepcionais, pelo Conselho Tutelar, que pode também fazer a solicitação da medida mediante o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, as crianças que chegam à Casa Abrace, elas são encaminhadas por esses dois órgãos. Porém, anteriormente, a família e as crianças já são acompanhadas pela rede de atendimento. Então, a medida é aplicada como forma de proteção até que sejam viabilizadas possibilidades de retorno familiar para a superação das situações que levaram a criança para o acolhimento. Então, e aproveitando essa pergunta, quais são essas situações? Violência, até vamos citar, violência, eu acredito que também se tem a questão das drogas também envolvida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as situações pontuais
né, que se chega até o Poder Judiciário, ou no caso, uma determinação para que a entidade possa recolher. Quais são essas situações? Vamos exemplificar algumas situações na família que pode acontecer no seio da família. Isso. Na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê a aplicação das medidas, né, em caso de omissão dos pais ou responsáveis, em caso de omissão do Estado e em caso de omissão até em razão da própria conduta, né? Por exemplo, omissão dos pais, negligência, abandono, maus tratos. Nós sabemos que temos situações aí vivenciadas hoje em nossa sociedade, como o uso de drogas, né, o uso de bebidas alcoólicas. Isso acaba gerando situações que acabam colocando a criança em situação de risco, né, por conta aí desses diversos fatores. Então, nós temos, por exemplo, crianças que chegam no acolhimento devido a maus tratos, né, abandono, né, crianças que no momento não têm com quem ficar ali na família, né, porque todas as crianças, antes de serem acolhidas, é feito um levantamento para ver quais familiares que podem assumir a guarda, porque, como eu disse, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, as medidas são preferencialmente que a criança permaneça com a família. Isso não sendo possível, a criança então é encaminhada para a instituição de acolhimento. Vereador, importante essa explanação do Davi e da Joyce, essa melhora no atendimento por parte da Casa Brassi, antes Casa Abrigo, eles tiveram que se enquadrar nessas normativas, nessas normas, mas o importante é que houve uma melhora considerável no atendimento, em todo esse acompanhamento da criança, para que no futuro próximo possa voltar no seio da família. Isso ficou bem claro aqui, né, que a Casa Abrigo, não criticando, ela recebia a criança, mas não tinha uma preparação da sensibilidade do retorno ao lar. Então essas normas, pelo que estão falando aqui, eu costumo falar assim sempre que é igual o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a Casa Abrigo, o Novo Testamento é a Casa Brasa, onde há uma lei, mas que não pode deixar de ter a sensibilidade e o entendimento que o processo final só se termina quando a criança é abraçada, tratada com amor e carinho e entregue para os pais com uma qualidade melhor. Então é bom até deixar bem claro que toda entidade tem uma lei a ser cumprida, mas qualquer um que desenvolve um trabalho, acho que a Joyce como assistente social sabe, que tem que ter uma sensibilidade com o trabalho que está sendo feito, porque isso é uma coisa que tem que ser melhorada. Né? Inclusive, até essa participação da comunidade no processo de desenvolvimento da criança e do adolescente é importante, que também é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso é importante também a participação da comunidade nesse processo. Né? Então, assim, não é uma coisa que só a Casa Brasa está trazendo. Né? Isso já foi estudado e as legislações vigentes já têm esse pressuposto aí do envolvimento da comunidade no desenvolvimento do trabalho. Existe sempre a preocupação de se atualizar, quer dizer, a lei não terminou, ela vai ser aperfeiçoada e melhorada. E como eu sempre falo assim, a promoção do batatão na Casa Brasa é famoso aqui em Tupã, porque todo mundo tem o prazer de comer o batatão, participar, conhecer a Casa Brasa, visitar. A gente mesmo tem um grupo de pessoas do Encontro de Casais com Cristo que no ano passado todo mundo queria conhecer a Casa Brasa, quer dizer, é uma sensibilidade que está sendo feita e com certeza aquelas crianças vão sair de lá com a qualidade do trabalho que é prestado pela Casa Brasa ou qualquer entidade. Mas é importante frisar, tem que ter a lei, mas tem que ter a sensibilidade e o carinho com os jovens que aqui nós trabalhamos. Sim, é muito importante. Como o Davi trouxe no começo, nós somos norteados pelas legislações vigentes. Então, nós temos um parâmetro de atuação no trabalho, considerando também a situação da criança, porque eles convivem lá na instituição. Então, nós temos esse olhar para as legislações, mas nós também temos o olhar para o ser humano, né? O olhar ali social, psicológico para a criança, que eles convivem lá em tempo integral. Então, nós temos que identificar as demandas e fazer os encaminhamentos. Então, eles participam de escola, né? Trabalhos sociais do município, projetos, médico, eles são encaminhados para todos os atendimentos necessários. Eu queria até aproveitar, voltar um pouquinho à pergunta anterior, Joyce. Você falou sobre as várias situações onde a entidade pode receber esses jovens, mas eu queria que você me passasse um percentual. Por exemplo, vamos
colocar a questão de violência, a questão das drogas. Você tem um índice, tem números nesse sentido? O percentual é mais questão de violência, é mais crianças que infelizmente se envolveram com drogas? Tem esse número, só para a gente ter uma noção de quantidade de crianças que entram devido a uma situação ou outra? Então, hoje nós percebemos assim que o nosso trabalho tem sido voltado para situações de famílias que já têm um histórico. Então, são famílias que já vêm de um histórico de abandono, de conflitos familiares, famílias que até mesmo já têm ali uma estrutura de violência familiar, por exemplo, né, que já vem dos pais, né, e aí acaba transferindo isso para as próprias crianças. Mas mesmo assim, por exemplo, questão de violência na casa, dentro da casa, dentro do seio do lar, é uma situação. Questão das drogas, infelizmente, por influência fora então, de porque casa. assim, hoje nós não conseguimos pontuar um fator. Como eu disse, são vários fatores que acabam influenciando ali na dinâmica familiar que acaba acontecendo a negligência. Que nós temos, por exemplo, hoje um forte índice de negligência familiar. Né? E nós não conseguimos pontuar um fator específico. Como eu disse, por conta do uso da droga, por conta do histórico familiar mesmo, né? São situações que acabam fazendo até repetições. E aí acaba chegando na criança. Eu acho até interessante que você falou a negligência familiar. A negligência familiar geralmente pode ser por uso de drogas, e ao vocês acolher a criança, evite que ela entre nessa parte perigosa que é o mundo das drogas, né? Até a forma de conscientizar ele do perigo que ele está recebendo a informação, porque às vezes a gente vê pais, mães usando o filho como... Sim, até na pergunta dele mesmo já foi interessante, porque assim, nós não temos crianças hoje que tiveram históricos de uso de droga, mas hoje nós temos crianças que estiveram em ambiente que teve uso de droga. Então acaba sendo uma influência também na criança, no adolescente. Glaucio, de tudo isso é que a Joyce falou, a gente vê que a história se repete, vem de gerações aí. Então é a quebra de um ciclo. Quando eu penso em sustentabilidade governamental, quando eu penso em questão de desenvolvimento do município, é tendencioso o que eu vou falar, mas não existe sustentabilidade nem econômica se não tiver um social legal. Claro. Não existe. Então, às vezes existem governantes que pensam em construir, fazer asfalto, fazer uma praça, fazer uma ponte, fazer alguma coisa em detrimento do investimento no social. Então é muito sério o que a Joyce falou, é uma repetição, é uma cadeia, vem dos avós, vem para os pais, refletem nos filhos. Quando que vai quebrar esse ciclo? Quando tiver pessoas igual o Capitão, igual o Paulo Henrique nos ajuda bastante, o Renan Pontelli, várias pessoas engajadas no trabalho, para investir no social e quebrar esse ciclo. É isso que a gente vê muito, Glaucio. Então, por exemplo, por incrível que pareça, né, Joyce, tem filhos, tem crianças que estão hoje acolhidas, que os pais já tiveram acolhidos. Não, você vê como que é assim... Informação curiosa. É curiosa e até matemático, né, Glaucio? Até matemático. Vamos usar um pouco de estatística para governar o nosso município? Aonde que está o problema? E o social geralmente é relegado ao último lugar. E não existe. Então, a gente vê governantes tirando uma fatia do dinheiro para o social para construir uma calçada, para construir um prédio. Não vai ter sustentabilidade de um governo desse a médio e longo prazo. A curto prazo, vai se fazer uma política bonita, populista, tudo mais. Mas e aí? Aonde vai para a nossa sociedade? Eu acho que, inclusive, essas mudanças da lei na parte social... pensando nisso, Capitão. Para plotar ou exatamente, cortar esse exagero da falta de cuidado com o social. Exatamente, Capitão. E aí, Capitão, entra outro lado, que o senhor conhece, o senhor desenvolve muito bem. O envolvimento social. O acolhimento, eu estou presidente, é o que eu sempre falo. E é importante a transparência, a participação da sociedade é fundamental. Amanhã eu não vou estar mais lá. E nem pretendo ficar mais lá por muito tempo, porque a sociedade tem que se conscientizar que isso é um problema da cidade, é do município. E temos que olhar dessa maneira para isso aí, para quebrar esse ciclo, para quebrar essa política velha. Uma prevenção, né? Uma prevenção. Uma prevenção. São crianças, é o futuro da geração. E é um trabalho de formiguinha. Eu estou fazendo a minha parte, a Joyce está fazendo a parte dela, você está fazendo a sua, Capitão. Mas cadê os nossos governantes que não pensam nisso? Eu até gostaria de fazer uma ressalva, nós estávamos até conversando
com uma das integrantes do CRES, nós estávamos até discutindo sobre a reincidência. Hoje nós não temos crianças que foram reincidentes no acolhimento. Isso é um apontamento do trabalho que é desenvolvido pela Casa Brás e pela rede de atendimento. E é uma luta, né, Joyce? Tudo é uma luta diária, porque, como eu te disse, é uma rede. Uma rede o quê? É uma interligada à outra. Sim. Se um elo da rede falha, ou não está bem reforçado ali, a rede toda vai sofrer. Então nós temos lutado com isso através da transparência, através da participação. Nós erramos muitas vezes, nós pegamos esse trabalho. Imagina eu começar num trabalho desse que eu não... Meu negócio é fazenda, meu negócio é gado, meu negócio é uma coisa... Mas a gente vai se contagiando pelos exemplos que nós vemos na sociedade. E o resultado positivo, né? E o resultado positivo. E aí vai chegando gente boa, vai nos apoiando, vai nos ajudando, e nós vamos continuando a nossa luta, né, Glaucio? Com certeza. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Capitão Neves, juntamente com o nosso querido Davi Bondarchuk, presidente da Casa Brás, e também nossa querida Joyce Rodrigues, assistente social, falando sobre o trabalho da Casa Brás. Daqui a pouquinho voltaremos com o segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a TV do Povo. Voltamos já.